queremos agradecer a espiritualidade por estarmos juntos, mesmo nos percalços, nós termos a confiança e a tranquilidade de sabermos que estamos sendo sempre muito bem assistidos, e que possamos hoje, mestre, rever uma palestra do nosso irmão Rui Meirelles, que é um momento de nós entendermos sobre a doutrina espírita, para que nós possamos confortar nossos corações das situações em que nós passamos nesta encarnação, mas dizendo sempre que nada é por acaso, que nós temos sim de agradecer a Deus por estarmos aqui nesta oportunidade dessa reencarnação. E que possamos hoje, mestre, nesse encontro de domingo maravilhoso, que aqui juntos estamos, que possamos absorver os ensinamentos que aqui o Senhor nos deixou. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Como eu estava dizendo já desde o início, aqui em Brasília nós estamos com um problema sério de transmissão de internet. A própria Casa Fraterna lá, que é no plano piloto, que a gente fala que é dentro de Brasília, eu estou num bairro, né? Fica mais ou menos a 12 quilômetros do centro, e parece que está se estendendo. Ele não conseguiu realmente entrar, mas nada é por acaso. E como é normal acontecer, né? Eu sempre já deixo engatilhado uma palestra, e sempre do próprio palestrante, né? Rui Meirelles, ele está sempre aqui conosco, né? Ele tem uma responsabilidade espiritual aqui na Terra muito grande, né? Como dirigente ali no estado de Goiás, da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, nós vamos colocar, e todos vocês fiquem à vontade, se quiserem parar, perguntar qualquer coisa. Nós estamos agora aqui numa conversa, não numa palestra, né? Fique à vontade, que nós temos aí o horário tranquilo para todos nós, tá bom? Eu vou colocar então aqui na tela. É com você, nosso irmão Rui Meirelles. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez, na pessoa do Benjamin, do Gustavo, da Marilene, a oportunidade de estar aqui reunidos, mesmo que virtualmente, nesse processo de palestras públicas através de lives, um processo de aprendizado de todos nós. E queremos agradecer por essa brilhante harmonização nessas duas vozes extraordinariamente belas da Fabiana e do Haroldo. Fica muito fácil fazer uma palestra após uma harmonização tão belíssima quanto esta. O nosso tema é Hora da Divulgação. Nosso tema tem como base fundamental as obras, evidentemente, da codificação espírita, mas também o livro Terapêutica de Emergência, que é um livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, e esta mensagem é ditada pelo espírito Marcelo Ribeiro. Há muitos questionamentos com relação à questão da divulgação. O que é divulgação? Quando nós devemos divulgar especificamente, no nosso caso, a doutrina espírita? Como divulgar esta doutrina? Para que divulgar essa doutrina? E como é vista essa divulgação pelos espíritos desencarnados? Nós vamos iniciar fazendo uma diferenciação que eu acho muito importante sobre divulgação e proselitismo. O que é que vem a ser divulgação? Se nós vamos ao dicionário, lá está divulgação, ato de tornar público.
notório, conhecido. Então, divulgação é essa ação que nós fazemos para tornar algo ou alguma coisa notória ou conhecida das pessoas. E o que vem a ser proselitismo? É o ato de buscar adeptos para uma determinada religião ou uma ideia ou sistema. Então, nós vamos ver aqui uma diferença muito grande entre se fazer a divulgação e se fazer proselitismo. Já de início, nós afirmamos com toda a segurança que não existe esse processo de proselitismo dentro da doutrina espírita. Não que nós sejamos diferentes, não que nós não queiramos adeptos para a doutrina espírita. O que nós entendemos é que é uma opção a religião. A pessoa, ela escolhe a religião que ela quer ter, que ela quer seguir. Ela escolhe os princípios da religião que vão nortear o seu caminhar. Então, nós não vamos encontrar na doutrina espírita, né, nas casas espíritas, o proselitismo. Nós vamos dizer assim, nós não fazemos campanha para aumentar o número de frequentadores da casa espírita. Esse aumento é uma consequência da divulgação que as casas espíritas, que os espíritas fazem da doutrina espírita. Então, não há uma preocupação com o poder de convencimento de alguém, mas de esclarecimento acerca dos postulados espíritas. Então, essa é a grande diferença. Então, nós não vamos falar de proselitismo aqui, nós vamos falar de divulgação. Não é? E nós vamos começar, já falamos o que é divulgação, e quando nós devemos divulgar, quando e para quê, como é visto isso pelos espíritos. Né? Como espíritas, a nossa função de divulgar a doutrina é vista aos olhos dos bons espíritos como uma caridade de nossa parte, visto que, ao divulgar a doutrina espírita, nós estamos dando oportunidades a irmãos aflitos de encontrarem o consolo e o esclarecimento por meio dos ensinamentos trazidos por ela, pela nossa querida doutrina espírita. Então, aos olhos dos espíritos, ao divulgar a doutrina, nós estamos fazendo uma caridade, não é? E foi isso que levou o Espírito Emmanuel a dizer que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. E divulgando esses ensinamentos dos espíritos, nós estamos levando alimento para as almas dos famintos de entendimento. Então, nós já vamos aqui nesse primeiro introito vendo a importância que se reveste a nossa função, quando nós colocamos, é uma função, a nossa função de divulgação da doutrina espírita. A doutrina espírita, os seus ensinamentos, são como alimento espiritual. Então, aí, a afirmativa, né, do Espírito Emmanuel, que a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Mas, e nós perguntamos, tem um momento para nós fazermos essa divulgação espírita? Sim, tem um momento. E qual é esse momento? O momento é agora. O momento é agora. É no presente. É nesse instante. Porque se a doutrina é esse alimento
para os famintos da espiritualidade, os famintos de conhecimento, então tem que ser agora. Quando alguém está faminto, nós não vamos esperar amanhã, depois, o mês seguinte, para alimentá-lo. Então, divulgar. Quando divulgarmos essa doutrina, é agora, nesse instante. Acredito que é o que nós estamos fazendo. E é interessante, veio à minha cabeça agora, inclusive, de divulgar essa doutrina maravilhosa no próprio meio espírita. Eu quero que cada um pense sobre isso. Divulgar a doutrina espírita no meio dos próprios espíritas. E como nós fazemos essa função de divulgadores da doutrina espírita? Como nós fazemos, basicamente, é através da palavra escrita e da palavra falada. Mas há algo também aqui muito importante, talvez, e eu tenho, não é nem talvez, é certeza de que é o melhor e maior meio de divulgação da nossa doutrina, que é através das nossas ações e dos nossos atos. Então, como divulgar a doutrina espírita? Divulgar através da palavra escrita e falada e através, basicamente, dos nossos atos e das nossas ações. E para a divulgação da doutrina, preciso é que a compreendamos e a entendamos no seu real valor e significado. E aí nós chamamos mais uma vez a atenção para o estudo. Como que eu vou divulgar a doutrina espírita para alguém se eu não conheço, se eu não compreendo, se eu não entendo e, em especial, se eu não vivencio aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, necessário se faz identificar a doutrina espírita no santuário interior da criatura humana. A divulgação é um processo que vem de dentro para fora. Por isso nós falamos na questão das ações, dos nossos atos. Se eu sou espírita, se eu já compreendo, se eu já entendo a doutrina espírita, eu tenho que vivenciar esses postulados espíritas. E a minha vivência tem que refletir, vamos assim dizer, esses aprendizados, né? Pois, para nós revelarmos a outrem os ensinos do Espiritismo, na nossa própria vivência diária, é a divulgação mais elevada e mais eficiente que nós podemos fazer, né? Mas qual é verdadeiramente a importância da doutrina espírita para nós? Ela tem uma importância? Ela tem um valor ou tem um preço para as nossas vidas? Eu conheço essa doutrina, e nós vamos nós vamos dizer doutrina nas obras básicas e nas obras subsidiárias, que vem até hoje acontecendo. E aí nós vamos contar uma história de que um jovem, ele adentrava uma floresta e, inadvertidamente, em determinado momento, ele tropeçou numa pedra. Não era uma pedra grande, mas que machucou o seu dedo do pé. E ele ficou muito irritado por ter dado aquele tropeção e pegou aquela pedra na palma da mão, enchia sua palma da mão, o tamanho da pedra, e ele ficou muito enraivecido com aquela pedra. E achou a pedra muito feia, disforme.
Mas algo lhe chamou a atenção, que ele pôs essa pedra, talvez como um prêmio, né, como uma relíquia por ter levado um tropeção e o dedo já está sangrando. E aí ele voltou para casa, né, e quando ele estava chegando em casa, ele encontrou um senhor que perguntou a ele o que tinha acontecido, porque o pé estava sangrando. E ele relatou o fato. E o senhor, ele tirou a pedra do bolso e falou assim, foi essa pedra aqui que me machucou. O senhor pegou aquela pedra e falou assim, você não quer me vender essa pedra? O jovem falou assim, vendo, mas quanto o senhor quer me dar nela? Aí o senhor falou assim, olha, eu te dou R$ 50 nessa pedra. O rapaz ficou maluco, né? R$ 50 numa pedra feia, horrorosa, não tem valor nenhum, e aceitou aquilo. E foi feliz para casa, mesmo com o dedo sangrando. Passou-se um tempo, um dia ele eventualmente encontrou esse senhor nas ruas e lembrou da pedra e perguntou a esse senhor, falou assim, e aí, o que o senhor fez da pedra? Ele falou assim, eu vendi a pedra. Falou, mas o senhor conseguiu vender aquela pedra horrorosa? Falou, vendi. Ele falou, por quanto o senhor vendeu? Ele falou, eu vendi aquela pedra por R$ 1 milhão. O jovem quase caiu de costas. Falou, mas como? Uma pedra daquela, R$ 1 milhão? Mas como o senhor fez isso? Ele falou, aquela pedra era um diamante. E depois de trabalhado, de burilado, ele brilhou. Então, meus queridos, aquele jovem, ele tinha uma pedra preciosa em suas mãos e ele a entregou, uma bagatela de R$ 50. Aquele senhor conhecia a pedra, sabia que aquela pedra era um diamante e trabalhou aquela pedra e vendeu por R$ 1 milhão. Tirando os valores monetários, qual é o valor? Melhor dizer, tirando o preço monetário, qual é o valor que tem para cada um de nós a doutrina espírita? Será que a doutrina espírita para nós ainda está na fase daquele jovem? E por que aquele jovem deu praticamente aquela pedra? Porque ele não conhecia. Então, como que eu vou divulgar a doutrina espírita, esse valor incomensurável, se eu não conheço? Portanto, quem possui um tesouro e é sábio, investe-o gerando bênçãos. Então, se eu sei desse tesouro que é a doutrina espírita, eu vou fazer com que essa doutrina produza bênçãos para as pessoas. Nós recebemos a doutrina espírita através de Allan Kardec, dos espíritos superiores e, consequentemente, de Jesus. Nós recebemos essa doutrina como um talento para nós. É um mecanismo de evolução à prática dos postulados da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é o evangelho redivivo, na sua maior pureza, na sua maior simplicidade. E aí nós lembramos da parábola dos talentos, quando aquele senhor ia empreender uma viagem e deixou sob a guarda de seus servos os talentos, que nós podemos dizer, os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E o que eles fizeram desses talentos? O que recebeu 5 e o que recebeu 2, trabalharam esses talentos e multiplicaram eles. O que recebeu 1 enterrou o talento e não o multiplicou. E aí, quando volta o Senhor, o que ele diz a esse que enterrou o talento? Servo mau e preguiçoso. Então, a doutrina espírita é esse talento que nós recebemos de Jesus. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus,
E ele vos enviará outro Consolador, que permanecerá convosco para sempre. E o que nós estamos fazendo desse Consolador? Nós estamos enterrando ele como aquele homem da parábola? Então, meus queridos, na divulgação da doutrina espírita, não basta somente nós dizermos da importância da doutrina espírita, mas é indispensável mostrá-la na nossa própria exemplificação. Porque não adianta eu falar que a doutrina é maravilhosa, que ela é bela, que ela constrói, que ela revitaliza espiritualmente a todos nós, se na prática, nos meus atos, nas minhas ações, isso não está acontecendo. A doutrina espírita é uma luz, como eu sempre falo, é um sol de meio-dia na nossa vida. É uma luz. E aí Jesus nos fala, quem conduz claridade, paz e luz, onde se encontra. E ele nos recomendou não colocar a candeia sobre o alqueire. Não colocar a luz debaixo de uma mesa. Porque a luz foi feita para clarear, para alumiar. E onde nós estamos colocando esta luz que é a doutrina espírita. Porque, meus queridos, quem frui felicidade, distribui alegria e promove a esperança. Quem ama, irradia júbilo. Quem tem conhecimento, elucida problemas e auxilia nas dificuldades. O Espiritismo é um tesouro de alto valor, que tem a missão de produzir lucros, mas lucros de amor e juros de paz. Portanto, ocultar o Espiritismo, sem o promover entre as criaturas, é o mesmo que enterrar uma fortuna, que assim perde a finalidade para a qual ela existe. Olha que afirmativa maravilhosa. E aí ela corrobora, ela se assemelha àquilo que Jesus nos disse, para nós não colocarmos a candeia debaixo do alqueire. O que adianta o homem ter uma fortuna monetariamente falando e colocar debaixo do colchão? Essa fortuna vai ser depreciada e com o tempo não está valendo mais nada. O dinheiro existe para promover o desenvolvimento, o crescimento da tecnologia, da ciência, das condições materiais, para socorrer na área da saúde, etc. E o que nós estamos fazendo desse valor extraordinário que tem a doutrina espírita? Então, reter essa doutrina, reter o Espiritismo somente para nós, constitui crime de avareza, considerando-se a fome de luz de que padecem as criaturas. As pessoas estão muito necessitadas de luz. E nós temos essa luz, que é refletida através da doutrina espírita. Por isso que adiar a divulgação da doutrina espírita, onde se encontre o espírita. Então não há lugar onde estiver o espírita. Se nós adiarmos essa divulgação, representa para cada um de nós perda de oportunidade valiosíssima, que não se repetirá. Nós não saberemos em que condições nós retornaremos numa próxima existência. Então, façamos essa divulgação agora, e em qualquer lugar que nós estivermos. Não é pegando o megafone,
e saindo às ruas gritando sobre o Espiritismo. Não é reunindo pessoas em praça pública somente e falando da doutrina. Nós temos como divulgar essa doutrina de uma forma fidedigna, fazendo através dos nossos atos. Seja no nosso local de trabalho, seja transeuntes da via pública, seja na sociedade de uma maneira geral, seja no núcleo familiar e seja com nós mesmos. E condicionar as circunstâncias e interesses nessa divulgação é desfigurar a doutrina espírita na legitimidade dos seus conceitos e dos seus objetivos edificantes. Então, há que existir uma tarefa nossa de divulgação, sem nenhum outro interesse, sem nenhuma circunstância. É um ato voluntário de amor. Porque o que faz bem para mim, eu quero que os outros tenham conhecimento, que faça bem aos outros. E por que nós perguntamos que nós cometemos o grave erro em ocultar essa doutrina espírita, em retê-la para nós, em adiar e condicionar a sua divulgação? Tem muitos espíritas que, quando estão numa roda social e que, perguntados sobre qual religião professa, eles falam assim: espírita. A pessoa fala: como? Espírita. Expressa com força, com altivez: eu sou espírita, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, sem querer dizer que é melhor que ninguém, mas com convicção, com certeza: eu sou espírita. E quantos são aqueles que estão ocultando essa divulgação, que estão retendo, que estão adiando? E aí nós perguntamos também: e para que divulgar o Espiritismo? Porque, meus queridos, o Espiritismo é o antídoto eficiente e rápido para os males que graçam na Terra, destruindo com isso o materialismo e promovendo a vida. O Espiritismo veio para promover a vida, para nos levar à evolução, à felicidade. O Espiritismo matou a morte, matou o materialismo. Então, difundi-lo a rigor é tarefa de quantos se identifiquem com as suas lições e nele encontraram satisfação de viver. Quando nós estamos satisfeitos, felizes com uma determinada situação, nós queremos compartilhar esses momentos. Nós queremos compartilhar aquilo que nos está fazendo feliz com os outros. Evidentemente, se não formos egoístas. Então, façamos assim também com esta maravilha que é a doutrina espírita. Mas uma coisa importante temos em mente na divulgação do Espiritismo: não é lícito impô-lo a quem quer que seja, nem é justo deixar de apresentá-lo a quem quer que seja. Olha a medida do bom senso, do equilíbrio na divulgação. Aí nós falamos, aí é divulgação, não é proselitismo. Porque quando eu divulgo, eu não imponho a doutrina aos outros, mas eu não me omito em não falar, em não divulgá-la. Agora, com relação ao proselitismo, aí nós ficamos na segunda parte, né? Nós impomos ela para as pessoas, como se ela fosse
a verdade de tudo, como se quem não fosse espírita não tem salvação. Não é esse aspecto. Não é. Porque seguramente nem todos serão espíritas na face da Terra. E o próprio Kardec já dizia isso. Os próprios espíritas já falaram isso para Kardec. Quando ele perguntou se um dia a doutrina espírita seria a religião de todos. E os espíritos responderam que absolutamente não. A ideia espírita é que estaria disseminada por todos os cantos. Então, nós não podemos querer impor a nossa religião. Porque é uma decisão, uma opção consciente da pessoa. Porque não vale impor princípios de fé. Não vale. E por que é este o momento da renovação espiritual da humanidade? Nós precisamos divulgar o Espiritismo, porque nesse exato momento é um momento de renovação espiritual da humanidade, que se encontra exaurida por dores superlativas. Nós estamos vendo aí essa questão da pandemia, que está levando pessoas ao desespero, ao suicídio, à depressão. As pessoas estão deprimidas, desalentadas, sem esperança. Agora é a hora, mais do que nunca. Porque o momento é de renovação. Renovação não quer dizer essencialmente que seja para melhor, mas para uma conscientização, uma abertura da mente para as realidades que nós vivemos atualmente. Também é a hora da divulgação consciente e nobre da doutrina espírita, como já dissemos, que matou a morte e que alonga a vida, elucidando os enigmas complexos da existência carnal com acenos seguros de felicidade à vista. Como que nós não vamos divulgar essa mensagem, que é um alento para o espírito sofredor, deprimido, para o espírito que está encontrando grandes dificuldades de se comprometer com a própria vida, no sentido da sua, vamos dizer assim, compreensão mesmo da sua opção pela vida. Muitos falam que nós espíritas somos muito tímidos, inclusive pessoas de outras religiões, que o espiritismo não se manifesta como deveria se manifestar nos momentos cruciais da nossa sociedade. Evidentemente que é um engano isso. O espiritismo tem se manifestado em todas as oportunidades, na valorização da vida em especial. Então, meus queridos, o processo de divulgação da nossa doutrina espírita perpassa por todo esse processo de autoconhecimento, de autovalorização, de respeito, de autorrespeito e de nosso entendimento maior sobre esses valores que a doutrina espírita nos pede. Então, a hora de divulgar é agora. Muitos são aqueles irmãos nossos, e muitas vezes nós mesmos estamos muito necessitados disso. Eu quero, mais uma vez, agradecer de coração aos Sementes de Luz por nos oportunizar este momento e que nós possamos, com esses momentos, que também é momento de divulgação, aprendermos e nos conscientizarmos cada vez mais de que precisamos, sim,
levar primeiro a nós e exteriorizar de nós os ensinamentos espíritas. Muita paz no coração de todos nós. Maravilhoso, maravilhoso. Doutor Luiz Horta, tudo na Santa Paz. Eu queria agradecer a todos, agradecer pela compreensão, né? Só retornando para aqueles que não estavam na sala, que o nosso irmão Rui Meirelles teve problema de conexão e eu já, como a gente fala, Papai do Céu sempre nos intui. Eu estava falando com o nosso irmão Jorge Naval sobre nossas mediunidades da intuição, né? Eu já tinha deixado já engatilhado caso houvesse o plano B, como eu falo aqui, nosso irmão Luiz Horta já tinha deixado aqui essa palestra e da importância, né, de nós termos essa compreensão da nossa responsabilidade com a divulgação da doutrina espírita, né? O momento certo, nós nos perguntamos, poxa vida, é o momento certo da divulgação? Nós temos que lembrar que isso já vem, já há séculos, a divulgação lenta e tranquila da doutrina espírita, e nós vamos absorvendo as informações certas que a espiritualidade vai nos enviando, né? Tantas informações que nós já o detemos, mas não ainda conseguimos interpretar, né? Isso aí o nosso irmão Luiz Horta pode nos falar um pouco. Bom dia, Luiz Horta, seja bem-vindo à nossa sala da nossa Casa Fraterna Sementes. E bom dia, meu caro Benjamin. Você conseguiu escutar um pouco aí da palestra? Perfeitamente, a palestra é maravilhosa. Essa ideia, né, da gente não confundir divulgação com proselitismo realmente é muito nobre, né? A ideia da parábola dos talentos também é muito interessante. Quer dizer, nós temos um tesouro, né? E nós não podemos botar esse tesouro debaixo da cama. É preciso que esse tesouro seja mostrado para as pessoas, para que essa felicidade não vá só para nós, que vá para os outros também. Muito interessante a colocação do nosso irmão Rui. Exatamente. É muito interessante que eu já tinha visto, revisto essa palestra, né? Como eu falo para vocês, a minha pessoa dando boa tarde aqui, como a gente coloca da importância de nós assistirmos, né? Hoje como divulgação, como ele colocou, né? A divulgação escrita, né? E agora como eu tinha falado no início com Jorge Naval, né? A divulgação agora através dos meios sociais, as comunicações sociais, né? É fantástico, né? Que nada é por acaso. A espiritualidade nos dá essa dádiva de nós termos acesso a essa tecnologia como um grande avanço, né? Agora da divulgação. Nós temos uma pedra preciosa, né? Como o Luiz colocou, nós temos aí um tesouro em nossas mãos, né? Que seria até de uma irresponsabilidade nossa de nós não colocarmos à disposição das pessoas, né? Ele coloca aí a parábola, né, que nós temos justamente um desses talentos, e o talento, a doutrina espírita, né? Então, nós recebemos esse talento e cabe cada um de nós nos encaixar quem nós somos lá daquela parábola do talento. Tomara que a gente não pegue esse talento e guarde para si mesmo, né? Como ele colocou o nosso irmão Rui Meirelles. E ele colocou alguns pontos muito interessantes que o espiritismo, né, ele é um tesouro, né? E nós temos que entender que o espiritismo, como ele coloca, essa ideia, o espiritismo é um estudo de uma ideia, é uma filosofia como foi iniciado por Kardec. Kardec iniciou a doutrina espírita não como religião, mas para que as pessoas pudessem entender de um modo científico, né, o que é o trabalho de uma divulgação de uma nova ideia. Como é que nós vamos perceber essa nova ideia, esse estudo da ideia que é a filosofia? Como é que nós vamos encarar? Como é que nós vamos entender? E esse entendimento vem de acordo com a nossa, vamos colocar, com a nossa suspensão moral.
né? Quanto mais nós estarmos, né, na linha do pensamento cristão, mais fácil é nós entendermos essa ideia. Isso que é muito gostoso, a gente estar dentro da doutrina espírita. Durante esse período, né, eu dou graças a Deus, na realidade, eu nasci em berço espírita, né, e várias pessoas, colegas nossos, né, tive contato com muitas pessoas que vieram de outras religiões, né, necessitando de respostas que não tinham como entender, né? E isso que é o gostoso da doutrina espírita. A gente fala numa tranquilidade tão grande que essa tranquilidade irradia uma informação. Essa informação abraça a pessoa de uma forma que ela, mesmo com uma dificuldade do entendimento, mas ela consegue perceber do amor envolvido na palavra dentro da doutrina espírita. Então, realmente é um talento que nós temos em mãos, né? Como o nosso irmão Rui coloca, que se a gente tem na mão esse talento e enterra essa fortuna, meu Deus do céu, nós estamos cometendo um crime de avareza. Olha que ele coloca, um crime de avareza, né? E realmente, muitas das vezes, como a gente sempre ouve nas inscrições, né? Nas palestras, que a gente sempre está ouvindo e sempre alguém dá esse toque. Olha, pense em você quando desencarnar. Pense em você como você vai se cobrar de tendo esse entendimento e sabendo que tinha e não o divulgou. Olha como você será cobrado. Você mesmo se autocobra da sua irresponsabilidade de não conseguir transmitir. Então, por isso que a gente traz que não só da divulgação escrita, começou primeiro pela divulgação falada, que desde Moisés as histórias iam passando de boca a boca, histórias onde tinha sempre uma responsabilidade moral das informações que era passado de pai para filho, de filho para neto. Então, isso veio chegando até nós. Quando chegou Jesus, né, como podemos botar como marco do início do nosso planeta de provas e expiações, quando chegou Jesus, Jesus trouxe as mesmas palavras, mas em formas de parábolas. E são parábolas que até hoje, 2000 anos depois, nós ainda não temos o total entendimento. Ainda estamos interpretando essas mesmas parábolas que Jesus colocou há 2000 anos atrás. E esse aprendizado que a gente, de cada um, porque nós temos que pensar que nós reencarnamos com a responsabilidade de divulgar, e cada um de nós temos uma informação. E quando nós nos juntamos, como nós estávamos conversando com o Jorge Naval, poxa, olha, estamos ouvindo a palestra sobre os animais. Gente, eu acho fantástico a espiritualidade dos animais. Poxa, essa pessoa trouxe essa informação para nós. Essa informação se encaixa com a informação lá da parábola, de nós entendermos os nossos seres inferiores. O porquê que nós comemos os nossos seres inferiores ainda? Poxa, nada é por acaso, existe a necessidade ainda, o nosso estágio evolutivo ainda nos permite nos alimentar dos nossos irmãos, mas nós vamos chegar a um ponto que não há mais necessidade. Então é isso que é importante, cada um vem com uma informação, né? Como nós tínhamos colocado o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, com certeza, todos esses irmãos trazem para cá, nós temos essa facilidade da integração entre as raças, né? E nós temos essa possibilidade de quê? Também da integração das informações. Cada um traz a sua informação e, em conjunto, a gente consegue desenvolver um novo conhecimento para nós. Certo, então? Gostaria de falar? Alguém mais? Fique à vontade. Luiz, você pode fazer a nossa prece para nós encerrarmos? Posso. Querido e meigo Rabi da Galileia, agradecemos os ensinamentos da palestra de hoje. Pedimos, mestre, que todos nós
possamos pegar esse tesouro que é o conhecimento da doutrina espírita e levá-la para os nossos irmãos. Pois seria muito egoísmo utilizá-lo só para nós. Mestre amigo, nesse momento da pandemia, em que muitas pessoas estão entrando em desespero e às vezes até decidindo sair da vida, é muito importante que nós possamos passar uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. Nós que conhecemos os objetivos da espiritualidade de transformar esse planeta de provas e expiações num planeta regenerado, precisamos levar essa notícia para as pessoas que acham que está chegando o fim do mundo, que só o que aparece aí são coisas ruins. Essa visão é uma visão completamente distorcida. Então, mestre, nos ajude a promover esse tesouro que é a nossa doutrina. E assim, nós pedimos autorização para encerrar a live da manhã de hoje e aproveitamos a oportunidade para avisar aos irmãos que hoje, às 18 horas, nós temos o Psique e Espiritualidade com o tema de feridas emocionais, onde eu vou colocar uma série de colocações do Haroldo Dutra, da Joana de Ângeles, da nossa a companheira de doutrina, a Sheila Costa, que fez uma palestra magnífica lá na FEDEF. Então, vai ser um compartilhamento muito interessante. Então, desejo um bom dia a todos e devolvo a palavra para o Benjamin. Então, querida, maravilhoso. Com certeza, não perca essa oportunidade hoje, estaremos juntos a partir das 18 horas. Né? É um tema muito instigante, né, Luiz? Isso é muito gostoso, dentro da doutrina espírita, a gente poder ter acesso a essas informações, como você mesmo disse. Então, uma boa tarde a todos, um bom domingo a todos, e daqui a pouco estaremos juntos. Tranquilo? Fiquem com o Papai do Céu. Tchau, tchau.